Olá pessoal, meu nome é Arthur. Junto com o Alexandre, eu preparei aqui essa apresentação sobre transações de banco de dados. É uma apresentação bastante simples, foca nos conceitos mais básicos e essenciais, que é o objetivo aqui do trabalho da disciplina. Então, a principal motivação para a gente utilizar transações é garantir que o banco de dados ele parta sempre de um estado consistente para outro, sem que operações em diferentes tabelas ou diferentes registros, sem que essas operações sejam feitas pela metade. Então, quando eu utilizo transações, eu tenho a possibilidade de desfazer um ou mais comandos, protegendo assim, né, a execução por completo da minha operação. Então, nem sempre a gente quer atualizar uma única tabela ou um único registro. Nesses casos, então, até para se precaver em relação a algum erro em um dos comandos que a gente está executando, a gente pode envolver essa lista de comandos, né, por uma transação de banco de dados. A transação ela nos garante, então, de que ou todos os comandos foram executados ou nenhum deles foi executado. Então, uma visão geral. A transação ela é uma unidade de trabalho realizada em um banco de dados. Ela contém uma sequência de comandos SQL que seguem uma ordem lógica definida pelo usuário, pelo programador, né, ou DBA. Essa sequência ela vai ter diversos inserts, deletes, updates ou mesmo selects. Alguns SGBDs prevêem o uso de transações também para criação de tabelas, para alteração do esquema de banco de dados, mas não é algo padrão, né? Então, a princípio, ela é definida para o uso com DML. Em caso de falha, em algum dos comandos da lista, utilizando um comando chamado rollback, é possível reverter todas as operações que haviam sido realizadas até o momento do erro. Em caso de sucesso, com o comando commit, todas as operações que estavam na lista são efetivadas. Então aqui, lembrando, né, o motivo de a gente executar de forma atômica essa transação é que ela leve o banco de dados de um estado consistente até um outro estado também consistente. Algumas propriedades das transações de banco de dados. A primeira delas é a atomicidade, ou seja, ou tudo ou nada. Então a gente tem a garantia de que todas as operações dessa unidade de trabalho foram concluídas com êxito e caso tenha ocorrido algum erro, todas elas foram anuladas. A segunda propriedade seria a consistência, que é o que nós comentamos, né? Leva o banco de dados de um estado consistente para o outro e com a garantia de que todas as operações foram confirmadas. O isolamento ele diz respeito a múltiplas seções de banco de dados. Então, suponhamos que um usuário A ele execute um comando que altera determinado registro. Esse registro ele só vai ser percebido por um usuário B, essa alteração de registro, né, só vai ser percebida por um usuário B a partir do momento que o usuário A realizar o commit da transação. Então, elas garantem um ambiente de isolamento. Claro que existem várias questões de concorrência de acesso, né? O default da maioria dos SGBDs é no momento em que um update ocorre em algum registro, esse registro ele fica de certa forma bloqueado para que outros usuários não alterem ele simultaneamente. Mas aí entra em um outro conceito que foge um pouco do escopo das transações. A durabilidade ela te garante que a partir do momento que você deu o commit, as suas alterações elas vão estar persistidas no disco, mesmo que no exato momento que você rodou o comando ocorra alguma falha no servidor e ele venha a desligar ou
ou o processo venha a morrer. Então, a durabilidade, diferente de quando você não usa transações, no momento que você tem um retorno com sucesso de um commit, é garantido que essa alteração já está no disco, mesmo em caso de falhas. No caso de não utilizar transações, existe a possibilidade de o seu comando, update ou delete, ele ficar em uma fila, em memória. E nesse caso, né, como a memória é volátil, quando o computador, se porventura sofrer uma falha, neste momento você pode ter perdido as alterações. Os principais comandos que a gente tem são o begin, que inicia uma transação, e aí nesse comando begin existe a possibilidade de dizer se você vai realizar escritas ou leituras, ou ambos. Isso está um pouco relacionado ao que nós comentamos agora sobre a concorrência. O commit, que é o comando que efetiva todas as operações que estavam envolvidas pela transação, e o rollback, que reverte todas as alterações executadas. Então a gente tem alguns exemplos básicos aqui. Fica até um pouco mais claro se nós formos para o pgadmin. Eu tenho alguns comandos aqui. Basicamente, eu vou fazer o setup da base aqui para ele restaurar o estado anterior, tá? Mas nós temos vou mostrar aqui a estrutura dos dados. É a nossa tabela de aeroportos, né, que a gente conhece da disciplina. Tem 7 aeroportos cadastrados. A gente vai focar em algumas alterações sobre o aeroporto de Porto Alegre. A gente deu o nome aqui de Santos Dumont. Então, o primeiro exemplo aqui seria um rollback. A gente tem um begin, que ele vai iniciar uma transação. Após isso, um update no nome do aeroporto de Porto Alegre. A gente está mudando o nome para Salgado Filho. E um rollback. Então, o que é esperado, né? Que após esse rollback, o update que nós fizemos na linha anterior, ele seja cancelado. A gente vai ver isso funcionando. Então, o pgadmin me retornou sucesso, né? Então, não ocorreram erros na operação. Porém, se a gente for ver aqui, ó, o aeroporto de Porto Alegre ele continua com o nome antigo. Então, não mudou para Salgado Filho. O segundo exemplo, ele seria o inverso, né? Então, vamos efetivar essa transação. A gente vai fazer o mesmo update sobre o mesmo aeroporto, porém agora utilizando o commit ao final. De novo aqui a gente tem o sucesso, né? Porém quando a gente faz um select na tabela, a gente tem o nome alterado para Salgado Filho. Bom, um pouco sobre a concorrência que nós falamos, eu vou fazer o seguinte, nós vamos executar um begin transaction apenas, e nós vamos dar um update na tabela de aeroporto. Então agora o que acontece? O banco de dados está num estado temporário, digamos assim. O registro da tabela aeroporto está sendo atualizado. Suponhamos que a gente vá para um computador B. E aí eu abri essa segunda sessão aqui no pgadmin. E eu vou realizar um update sobre o mesmo registro. Poderia ser, por exemplo, Salgado Filho A. Quando a gente faz isso, ó, você pode notar que por default o banco de dados ele prendeu esse registro. Então a minha query está aguardando a liberação de uma transação que está aberta. Se eu fizer o commit aqui na minha primeira transação, automaticamente aqui o SGBD liberou o segundo comando. Se nós fizermos um select novamente sobre a tabela de aeroporto, o que ele vai fazer, a princípio, né, é nos mostrar o resultado da operação mais recente. Ou seja, primeiro ele fez um update para Salgado Filho apenas. Então eu comitei essa operação e na sequência foi alterado para Salgado Filho A. A gente pode observar aqui, vamos fazer o select.
que o que vale é o último comando executado, né? Então, na prática, o computador B aguardou o A terminar sua operação e então executou o seu update. O terceiro exemplo, ele é um pouco para nos mostrar a atomicidade da transação. Então, o que eu fiz foi abrir uma transação e nós temos um update para Santos Dumont, nesse mesmo aeroporto, e temos um insert. O que acontece? No insert, a gente está colocando aqui um nome de aeroporto que a princípio é muito grande para o tamanho do campo. O campo suporta apenas 20 caracteres e a gente está inserindo um texto um pouco maior. Bom, quando eu faço isso, é aquele princípio, né? Ou tudo ou nada. Então, como eu tenho um comando inválido dentro da minha transação, ele vai, no momento do erro, interromper a execução e ele vai acabar não executando esse commit aqui. Então, ele vai fazer o begin, vai fazer o update, e quando ele tentar inserir um novo aeroporto, vai ocorrer um erro, e esse erro vai fazer com que a execução seja interrompida, ou seja, o commit ele não vai ser realizado. Então a gente vai fazer esse teste aqui e verificar se, por exemplo, o aeroporto de Porto Alegre foi alterado para Santos Dumont. Então o PostGrid já me acusa um problema aqui, né, de que o tamanho do campo é inválido. E se nós fizermos um select nessa tabela, continua Salgado Filho A. Então agora vamos testar o caso de sucesso, né? A gente vai ter duas operações em uma mesma transação, em que a primeira altera o nome do aeroporto de Porto Alegre para Santos Dumont e a segunda insere o aeroporto de Congonhas, dessa vez com o nome de aeroporto válido. O PostGrid me retorna um sucesso. A gente faz então um select para verificar, ó, e Porto Alegre foi alterado para Santos Dumont novamente e o registro de Congonhas foi inserido com sucesso. Então, voltando aqui para a nossa apresentação, são os mesmos exemplos que nós vimos, tá? Não tem muito mistério, bem simples. Aí nós temos algumas perguntas. Não foge muito do que nós vimos na apresentação, mas supondo então que o tamanho da coluna nome A seja 20 caracteres, qual o resultado do comando abaixo? Esse comando, o que ele faz na prática é um update no nome do aeroporto para um nome inválido e na sequência um update para ele voltar ao estado anterior, né? Na verdade, para setar o nome para Salgado Filho, que seria um nome válido também. Como o primeiro comando é inválido, o que é de se esperar é que o commit aqui que está indicado ele não seja executado, pois a operação vai ser interrompida naquele ponto. Então, se nós rodarmos no PostGrid, é o mesmo problema que nós relatamos, né? A gente tem aqui que o valor era muito longo, então se nós fizermos um select em aeroporto, o segundo comando, apesar de ser válido, né, ele foi revertido. Então, o segundo exercício é, na verdade, apenas para ilustrar o uso do rollback. A gente tem um begin, tem uma série de updates sobre a tabela de aeroportos, né, o aeroporto de Porto Alegre, e ao final, apesar de todos os nomes serem perfeitamente válidos do ponto de vista do banco de dados, o rollback ele deve desfazer todas essas alterações. Então, voltando aqui para o PostGrid, a gente executa esse comando.
Não ocorreram erros, né? Do ponto de vista de banco de dados, todos os comandos eram válidos, inclusive o rollback. E se nós verificarmos a tabela, então ainda está Santos Dumont, o nome deste aeroporto. Então, uma última pergunta, só para exercitar um pouco a questão de isolamento, né? Se a gente supor que existem 10 pilotos cadastrados no banco de dados, e o computador A, ele abriu uma transação com esse banco, abriu uma transação e limpou a tabela de pilotos. Aqui vamos supor que piloto não está vinculado a nenhuma outra tabela e que o delete, digamos, ele seria perfeitamente possível. Ele seria permitido pelo banco sem nenhuma restrição de integridade. Suponhamos então que um computador B se conecta a esse mesmo banco de dados e executa um count nessa tabela. A pergunta é, qual o resultado que o computador B recebe? Bom, como a gente ainda não executou um commit transaction no computador A, em princípio, os pilotos ainda não foram deletados para os demais usuários. Então, se o computador B fizer um select count na tabela de pilotos, ele vai receber ainda o número anterior, que seria um 10. Isso se o banco de dados estiver configurado para não bloquear as tabelas, no caso de alterações, né, que é aquele pequeno detalhe que nós comentamos sobre concorrência. Então, se o banco de dados permitir a execução desse select, né, antes do commit da transação anterior, o resultado que nós teríamos seria 10. Suponhamos agora que o computador A execute então o commit, esse delete ele vai ser efetivado, e se o computador B, após esse commit, se ele executar o mesmo comando novamente, ele vai ter o resultado 0. Bom, pessoal, a aula basicamente era isso. Os conceitos são realmente bem básicos, não tem muito mistério assim com relação a transações, mas apesar disso é um conceito bem importante e bastante utilizado no mercado também. Já vi vários sistemas, vários projetos que não tratam adequadamente transações e isso realmente é um problema. A gente tem que se preocupar com isso, ainda mais quando, por exemplo, a interface do usuário ela é única, mas você altera ou insere registros em diferentes tabelas. Então já vi ocorrer de o usuário gravar um registro e isso se refletir em uma inserção pela metade no banco de dados, gerando um estado inconsistente. Então é algo bastante importante. Um outro ponto é, em algumas empresas, a equipe que executa os scripts de fato, ela é diferente da de desenvolvimento, né? Então, muitas vezes quando você quer mandar um script muito grande de atualização para que isso seja executado pelos DBAs, a gente nunca sabe ao certo se o DBA vai executar na ordem correta ou vai executar todos os comandos que você quer, ou mesmo, digamos que ocorra algum problema em um pedaço do seu script, você nunca vai saber até onde foi executado, ou digamos, como você vai fazer para reverter o estrago, né? Então, transações são muito utilizadas para isso. Você consegue ter a garantia, então, de que ou todo o seu comando foi executado no banco de destino, ou nada foi executado. Então, isso facilita muito também o plano de retorno em caso de falhas, né? Bom, a mensagem era essa, espero que seja útil para vocês e muito obrigado.